Começa agora mais um Paralelas Podcast, o primeiro do ano de 2026, e a gente vai abrir o ano com um convidado muito especial. Eu não vou apresentar agora, eu vou apresentar daqui a pouco. Antes disso, eu quero pedir licença para vocês para começar esse programa lendo poesia. Não foge, não sai, não pula para o próximo vídeo. Pode parecer difícil, pode parecer complicado, mas não é. Segura essa, olha só. O poema se chama Sede em Alto Mar, e ele diz o seguinte: não é conformismo, é contentamento. É só isso que eu peço, que tudo o que eu mais quero não me impeça de perceber o que eu já tenho no momento. A gente vive num mundo de muita opção e pouca escolha. É preciso romper essa bolha. De muito coração e poucos amores, raros amigos e milhares de seguidores, tantos canais e nada interessante. Quanto mais é preciso para percebermos que ter tudo nunca será o bastante. O acúmulo não vai para o túmulo. Para se livrar dessa sensação de estar morrendo de sede em alto mar, é preciso sentir a satisfação que a gente só aprendeu a dar. Partir do que se tem é o que nos leva além. Queira, mas sem esquecer da alegria de ter algo que já quis um dia. Quando o nosso desejo de evoluir vem de dentro, a gente percebe que a abundância não vem de fora. É transbordamento. Conquistas não inspiram. Perceba tudo que já conseguiu até aqui e viva esse sentimento. Não é conformismo, é contentamento. O autor desse poema que eu acabei de ler está aqui do meu lado. Ele se chama Alan Dias Castro e ele é um fenômeno pop das redes sociais, da internet, seja lá como vocês quiserem falar, da vida real também. Ele tem quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Eu já perdi as contas de quantas visualizações, mas são mais de 100 milhões, né? Já deve ser muito mais já. E sabe como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu virar um fenômeno pop? Falando, dizendo poesia falada. Ele conseguiu furar a bolha e é um sucesso tremendo, não só nas redes, fora delas também, né? O colecionador de saudades está aqui na minha mão para provar isso. Alan, é um prazer te receber aqui. Eu não sei se eu consegui ler bem a poesia. Juliano, estou feliz, emocionado aqui, contente, como diz o poema aqui, realizado. Obrigado pelo convite primeiro. Começar, é um privilégio imenso estar aqui contigo. E ouvir esse poema me relembrando do que realmente interessa. Então, obrigado pelo convite. Que eu acho que a gente está começando um ano, né? E daí, bom, por que começar com poesia? Poesia é isso também, né? Fazer a gente parar para refletir, para pensar. Eu perguntaria por que não começar, né? Acho que tem isso dessa questão da poesia ser um pouco deixada num lugar intocável, que eu acho que o meu trabalho, a minha busca é justamente essa, né? Como diz Elisa Lucinda, desempoeirar a poesia. E tem gente que acha que poesia é um negócio muito difícil, né? Muito complicado. Tem gente que não chega nem perto porque tem medo. Não, vou precisar parar para pensar, para perceber. E eu li nas tuas entrevistas, antes de seguir, o Alan é de Passo Fundo, tá? Ele é gaúcho, ele mora no Rio e ele conseguiu ter sucesso e atingir o sucesso depois que descomplicou, né? Exatamente. Inclusive para mim, né? Porque de fato a poesia tem um prisma ali de que eu tinha essa ilusão, né? Sendo muito sincero, já tinha essa falácia assim, de que quanto mais complicado, difícil de entender, melhor é o poeta. Hoje eu percebo que é totalmente ao contrário, né? Acho que essa desmistificação da poesia, de popularizar no melhor sentido, de chegar nas pessoas, ou de que elas consigam perceber que a gente está cercado de poesia, basta ter esse olhar treinado ou atento, né? E sem esse preconceito de que que é para poucos, ou que tem que ser um intelectual para entender ou escrever. Pelo contrário, tem que estar vivo. Basta estar vivo, atento a esse privilégio das pequenas coisas. Eu sempre falo, privilégio também... até me perdi como é que é. Privilégio é o simples bem vivido. Acho que a poesia é isso. Essa atenção. Exatamente. Olha Mário Quintana. Mário Quintana, tu quer simplicidade maior do que os versos do Quintana? Não tem, né? Eu acho que essa genialidade está aí também, né? Não precisa. Acho que é essa atenção no dia a dia, na rotina, no simples ali. Acho que essa é a grandiosidade mesmo. E eu percebendo isso, pude ter essa sorte, Ju, de encontrar as pessoas, né? Como eu sempre falo, eu tiro uma máscara, aquela coisa do poeta, sabe, da pessoa que precisa ser diferente. Não, acho que é só com todo o potencial e toda a força de ser só um ser humano, mais um. Não, e eu acho incrível no teu trabalho, não que tu não tem pirotecnia. O Alan de cara lavada, com a câmera na frente, falando poesia. E isso furou a bolha. Eu até fico impressionada com isso, porque é difícil, às vezes, fazer as pessoas pararem para prestar atenção em alguma coisa, ou esquecerem dessas maluquices. Está todo mundo
mundo meio doido, né? A gente vive num momento de muitos extremos, de dificuldade de diálogo, e tu conseguiu chamar atenção para algo que parecia impossível. Mas é que também, e se jogar na internet também, que era o objetivo, para mim foi um baita desafio, Ju. Assim, primeiro, eu sou um cara, não quero me botar rótulos, também já fui muito mais tímido, muito mais travado, eu diria assim, pra dificuldade de me expressar, de dividir um sentimento. E quando eu comecei a filmar isso, jogar para o mundo, uma coisa que eu realmente sentia, ao ponto de me emocionar, de ficar constrangido de ver, eu pensei, cara, eu tô maluco, o que eu tô fazendo? Que ideia foi essa, né? Mas foi uma ideia da Ana, que é minha esposa, ela falou, Alain, o que de fato você acredita? Sabe aquela fase que eu estava buscando alguma coisa, a minha maneira, como eu digo no livro aqui, encontrar minha voz, a minha maneira de me expressar no mundo. E não tem outra forma mais coerente do que a sinceridade, né? Eu sempre digo, a beleza é subjetiva, a sinceridade e basta. Só que é difícil. Quando eu me vi ali, claro, a gente quer agradar, então eu tive que me despedir muito desse ego, desse, principalmente que eu ia falar, né, de redes sociais, onde a gente tem que ser perfeito, a gente tem que estar ali agradando, ou sendo, como eu falo o poema do início ali, né? Muito amor, pouco amor e muito coração, então muitos seguidores e pouca gente acompanhando de fato. Então, jogar a realidade de fato ali, acho que já destoa. Então, acho que talvez tenha sido um dos pontos. Tá, mas vamos começar do início, assim. Bora. Como é que começou isso? Porque talvez quem esteja nos assistindo ou nos ouvindo não te conheça, não conheça a tua história ainda. Embora tu já esteja aí na Sony Music, com poesia e tal. Mas vamos começar do princípio. Tu saiu de Passo Fundo, veio para Porto Alegre, é publicitário de formação. Isso. Mas como é que tu caiu nesse mundo da poesia? Que transição foi essa? Olha, eu jurei que eu ia ser mais conciso nas respostas aqui, mas essa eu preciso me alongar um pouco. Tá, você sabe lá. que eu tinha um sonho, o meu medo era que esse sonho ficasse o resto da vida entalado na garganta. Sabe aquele quase que a gente tem, não dá vazão, e a gente acaba tendo um sonho com um bastão de frustrações hereditárias, né? Porque nossa família, um queria, outro tinha um sonho, e a gente percebeu que não era pra gente, e acabou deixando quieto, guardando numa gaveta como se isso fosse ignorar, fosse resolver, mas não é. Então eu tinha esse sonho da escrita, que era muito parecido com o sonho do meu pai, de ir para o Rio de Janeiro tentar música. E meu pai, pelo rumo da vida, acabou aceitando um comentário, um julgamento de que ele não era bom o bastante, e a música virou um plano B, não uma frustração, virou ali engavetado, uma coisa que ficou para a próxima. E aí eu tive essa sorte de ele me passar, como eu disse, que um sonho não é um bastão de frustrações hereditárias, ele me deu a possibilidade de tentar. Então eu fui para o Rio com esse objetivo de desentalar o quase da garganta, um conselho que ele me deu assim, Ju. Sonha meu filho uma sonha acordado para quando olhar no espelho não enxergar o passado. Então sabe aquela coisa de você se olhar e falar, puxa, podia ter ido, podia ter tentado, eu tinha possibilidade e abracei. Tipo, tu largou tudo aqui e foi? Largou o emprego que tu tinha? Larguei emprego numa agência de publicidade, a minha namorada, hoje é minha esposa, mas também ficou, não tinha como dizer, vem comigo morar de favor num quarto-sala em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, não tem como. Não tinha nem cara de chamar, né? O meu sonho era esse, ligar para Ana e dizer, Ana, vem que deu certo. E as coisas só deram certo anos depois, quando ela veio, né? Como é que são as coisas. Enfim. Mas tu foi para escrever música, para fazer música. Exato, sou compositor, também fui para apresentar o trabalho dos meus amigos de composição e tal. E tinha o sonho ali de lançar um livro para uma grande editora, quem sabe, de poesia. Quem sabe chegar nas pessoas através do que eu escrevo. Era o grande sonho. Só que eu vivia escondido atrás da caneta. Então tinha esse medo, eu preferia apresentar uma música, não tinha encontrado mesmo a minha voz, nem o que eu queria dizer para o mundo. Então vivia escondido atrás da caneta e dependendo de outras pessoas para dar voz aos meus sentimentos. Era muito legal, fiz vários amigos, várias músicas, conheci muita gente, desde Roberto Menescal, fizemos música juntos, falei poesia com o Oswaldo tocando junto. Então, Oswaldo Montenegro? Oswaldo Montenegro. Que legal. Então o Rio de Janeiro me abriu várias portas assim, mas aquela questão do livro estava presa. Até que minha mãe, que é uma leitora voraz, assim, me apresentou um livro chamado Clarissa, de um camarada chamado Érico Veríssimo. Não sei se vocês conhecem. Enfim, Érico Veríssimo tem esse livro. Prometi que não vou me alongar, mas essa parte é muito forte. Ele fala assim, do Amaro. Ele falou, Amaro tinha sempre muitos projetos, um tumulto de sinfonias, invenções, melodias, poemas, mas entre o sonho e a realização havia um abismo que era preciso vencer com um pulo. E eu me vi ali, né? Ao mesmo tempo que eu tinha muitos projetos, muitos sonhos, tinha quase com uma desculpa no bolso ali, para não chegar onde eu gostaria, ou não tentar, não arriscar. E aí tu se jogou no abismo. Aí eu pulei. Mergulhou fundo, e aí eu decidi, fechou os olhos e foi. Justamente. Acho que é o contrário também. Eu abri os olhos porque eu realmente queria, despertei e, sabe,
Porque a vida realmente é eu sempre falo, a vida não dura para sempre, é durante. Então, essa possibilidade, esse privilégio que a gente tem, para quem que a gente está dando satisfação, né? Por que a gente não está dando esse pulo que a gente sabe que é o que nos manteria vivo, né? Então acho que esse empurrãozinho que o Érico Veríssimo me deu, me levou até o Zé Ninguém, que é o primeiro livro, e eu tive, às vezes a vida tem planos maiores que os nossos, né? Então eu tive esse impulso da escrita do Érico Veríssimo, e o meu grande sonho era, imagina o Luiz Fernando Veríssimo fazer a Orelha. Aí eu apresentei essas ideias para alguns amigos. Eu sempre digo, é importante ter amigos que não riam dos teus sonhos, das tuas loucuras, né? E esses amigos me apresentaram possibilidades, e ele fez. O Luiz Fernando Veríssimo fez essa apresentação do primeiro livro, então fechou um ciclo ali que coisa incrível, né? Melhor do que só esperar é ter coragem para ser melhor do que a gente esperava. Então, eu gosto que tu tá sempre falando poesia, né? As pessoas perguntam, será que ele fala rimando? Falei, impregnada em ti, assim. Muita gente pergunta, será que ele só fala? Mas é que eu vou me lembrando dos trechos e... Tá, Alain, mas aí veio o livro com a Orelha do Luiz Fernando Veríssimo, mas e quando é que veio essa ideia de falar, de começar a gravar vídeos e tal, e achar que isso poderia ter... reverberar nas redes, né? Porque é uma decisão... assim, alguém te viu lá, viralizou e daqui a pouco estourou. É legal dizer que de uma hora para outra, às vezes, leva anos, né? Isso é importante dizer, porque as pessoas têm essa ilusão também, né? Eu queria achar alguma coisa que, se desse certo, não tinha certeza nenhuma, a verdade é essa. Mas se desse certo, que eu me identificasse a ponto de fazer para sempre. Porque as pessoas têm muita essa preocupação de estourar, de viralizar, às vezes uma coisa que você nem gostaria de estar falando, ou tal, é só porque está seguindo uma trend, algum momento. Então, tanto que essa busca de falar poesia, como você mesmo falou, também tinha essa preocupação. A galera poesia já vai sair, mas acho que isso está se desmistificando um pouco. E aí eu só queria ser sincero. Então o objetivo era esse, era como a Ana me disse, no que você acredita? Fala o que você acredita. Eu acredito muito em falar o que eu escrevo, escrever o que eu sinto, falar o que eu escrevo. Então eu tive esse ímpeto mesmo, baseado na sinceridade, e não sabia o que daria, não tinha... Eu realmente tinha constrangimento de ver aquilo ali, aquele resultado, mas eu acho que esse constrangimento dava uma bandeirada ali de, como eu disse, de autenticidade. Autenticidade, de sinceridade, de identidade. Esse sou eu e tal. Ao mesmo tempo que me deu esse medo, esse receio, me deu uma liberdade muito grande, por não ter nada a esconder. Esse sou eu, gosto ou não gosto, é o que temos. Tá, mas e aí, o primeiro vídeo foi quando? O primeiro vídeo foi um vídeo chamado sobre sonhos, tinha uma frase que era: na favela, amor é verbo. Era uma coisa, até lembro o poema. Quer que eu fale esse poema? Primeiro poema. Vamos lá. Vamos ver se eu vou lembrar, que era: o menino sonhava em voar, a realidade exigiu brevet. O traficante deu asas para o sonho do menino, fez dele um avião. Esse menino voou alto demais, chegou ao topo do seu mundo, mas não deu tempo de curtir a vista. Lá do alto, com uma arma apontada para a cabeça, a paisagem se confunde com a velha realidade. Na favela, morro é verbo. É um poema com boas palavras, boas jogadas, mas enfim, o que diz de mim? Nada. Pouquíssimo ou nada. Entendi. Ou seja, ali não viralizou. Não, talvez não sei, não viralizou, veio anos não viralizaram, sei lá. A grande questão que eu posso dizer que foi a mudança na minha vida foi isso, trazer para a primeira pessoa. Quando tu percebeu, não, eu preciso dizer o que eu estou sentindo. Eu preciso ser sincero, de fato, eu preciso trazer essa experiência em primeira pessoa, eu preciso me abrir, eu preciso de sinceridade aqui. Então, o texto, ok, pode ser uma grande jogada, pode ser interessante, mas se a pessoa não sentir, isso é muito real nas redes, as pessoas percebem quem está ali botando uma banca ou vivendo uma vida que você bote uma foto sorrindo, já fecha a cara, já está numa vida completamente não se identifica. Isso é fácil de perceber, é só você ter um certo critério ali no que você está buscando. E se você se iludir a ponto de, de fazer da tua vida uma ilusão, é por isso que a gente está numa sociedade tão doente, né? A gente está vivendo numa mentira, tendo a base, o alicerce numa mentira que nem a gente se sustenta. Então, acho que a questão foi trazer esses pilares que eu te digo, o que eu acredito, a forma que eu acredito, e encarar as consequências disso. Então... E tu escreve todos os dias? Como é que é a tua rotina? De onde vem a inspiração para isso? Assim, tu fala poesia autoral, né? As poesias são todas tuas.
Como que nasce isso em ti? De onde vem essa inspiração? Ou tem dia que não está inspirado e escreve mesmo assim? Eu digo que inspiração é compromisso, né? Então, não sou muito aquele poeta que precisa de né, vamos beber, vamos fumar. Não, pelo contrário, até os meus amigos me falam, como é que você, hoje em dia, como é que você faz amigos? Que eu não bebo, né, então não saio, virei realmente o tiozão ali, o pai de família. Mas eu acho que isso não tira esse olhar atento, como a gente disse ali no começo do Quintana ou de outros... Falo de mim, né? Desse olhar atento do simples, então acho tá aí essa possibilidade de botar no papel como compromisso que eu fiz para mim, porque eu não tenho chefe, não tenho, inclusive sair desse mundo corporativo, sair do emprego, de umas regras, isso me feria muito, me incomodava muito assim. Então, quando você não tem ninguém te pedindo, é você que vai ter que lidar com os teus prazos, lidar com o teu tempo. E às vezes é isso, acho que o maior desafio é esse, Ju, de botar esse prazo, botar esse compromisso comigo mesmo, com o meu texto, hoje em dia com o meu público, então o compromisso é esse. Né? Eu me boto essa regra e jogo pro mundo. E tu é de Passo Fundo, né? Passo Fundo tem alguma influência na tua história? Muita. Tem um texto aí que chama A Casa da Avó. Então as raízes, a origem está lá toda. O meu avô, que era um contador de causos, então tem isso. Meu avô gostaria de ter escrito um livro, não escreveu, passou para minha mãe a vontade de escrever também, a paixão dos livros veio dela. Então tem todo um ciclo, não tem como não voltar para lá. E, por exemplo, desse livro tem uma frase que é assim: se a criança que você foi um dia viesse te visitar, será que ela se reconheceria? Então vou lá para Passo Fundo, eu fui lançar esse livro lá em 2023, é um reencontro total, né? Com os sonhos, com as frustrações, com os medos. Então a origem, é preciso lembrar de onde viemos para chegar até quem somos. E tu separou alguns poemas para falar hoje também, não é? Tem vários. Quer falar algum agora? Vamos. Mas tu vai falar tudo de cor, assim? Posso tentar? Meu Deus do céu. Interessante. Né? Acho que para esse ano está começando, já que eu sou o primeiro convidado. É o primeiro convidado do Paralelas de 2026. Começar devagarinho, vamos? Um dia de cada vez. Eu acho ótimo desacelerar, porque as pessoas estão muito aceleradas, não estão? Inclusive eu tinha muito... Sabe quem me fez mudar esse ponto de vista? Eu tinha um negócio assim, de fazer o último texto, Ju, como se for, um texto como se fosse o último, sabe? Fazer o último, aquela coisa, o que eu quero deixar. Eu acho tanta pretensão essa questão de legado, que eu acho que é tão mais simples, né? Dentro da nossa casa, o que a gente está deixando, né? Para os nossos filhos, para as pessoas que nos cercam. Eu acho que essa maneira de lidar quem está do lado talvez seja mais sincero do que uma grande pretensão de deixar um legado. Então, eu falando com a Marta Medeiros, uma vez eu falei, o último, eu escrevo como se fosse o último. Ela falou, nossa, eu escrevo como se fosse sempre o primeiro. Eu falei, que ponto de vista, né? Sempre chegando, sempre uma inauguração, assim. Então, esse poema, para o nosso ano, Trocar Ansiedade, esse poema se chama Só por Hoje e diz assim: eu quero trocar a ansiedade de tentar viver cada dia como se fosse o último, pela tranquilidade de viver só por hoje. Vivendo só por hoje me fez parar de perder o tempo de um sorriso me perguntando quando a felicidade vai chegar, porque é não adiar a oportunidade que cada dia nos dá. Vivendo só por hoje, sem desespero, cada dia não é o último, é o primeiro. Tá aí, uma boa reflexão para começar o ano, né? Não é? Trocar a ansiedade pela tranquilidade de viver só por hoje. E tu acha que as pessoas estão passando da conta, as pessoas estão... É difícil ver alguém parar hoje para prestar atenção em alguma coisa, né? A gente entrou num moedor de carne, parece, e ninguém consegue desacelerar, não consegue... O que está acontecendo com as pessoas? Adoraria saber também, quem sou eu para julgar, porque eu me vejo muito nesse turbilhão também, sabe, muitas coisas, até perceber o que de fato interessa. Eu vou ser bem sincero, Ju, dois pontos que me fizeram ter essa percepção da grandiosidade de uma vida e por que a gente está aqui, por que a gente perde tanto tempo, né? Seja a perda do meu pai e o nascimento da minha filha. Então esses dois extremos, assim, a grandiosidade de uma vida, seja partindo ou chegando, foram momentos, dura pouco, né? É uma pena, ao mesmo tempo que é bom, né, que a gente não viver de luta, complicadíssimo, mas aquele momento, aquelas primeiras semanas que você perde alguém, que você vê de fato que a finitude, né, existe, que não é só uma coisa que aconteceu com o outro, tal. Então a finitude não como uma ameaça, como um despertador, é isso que me fez estar atento a essa corrida, essa pressa para chegar aonde, como diz um amigo meu, a gente estava indo para onde mesmo? Ele falava isso antes da pandemia, o Maurício Cury, um amigo querido que eu tenho, ele falava, a gente estava indo para onde mesmo? Eu acho que esse questionamento a gente não se faz, né? Se a pessoa realmente perceber, não parar de confundir a maioria com o normal, a maioria está indo para lá, deve ser o que eu tenho que fazer, e não se percebe se está feliz. Então acho que essa é a grande questão, mais do que acompanhar a maioria, acompanhar a pressa dos outros, é a gente perceber para onde a gente está indo e por quê.
Então talvez seja esse o que eu tenho feito para mim e tem trazido essa tranquilidade. Tu escreveu um livro com a Monja Coen, que é sei lá, um grande nome espiritual hoje no Brasil e tal. O que tu aprendeu com ela? Muito, assim, primeiro eu aprendi paciência, porque quando eu fiz o convite para ela falou, ela topo, quero muito, mas tenho 5 livros na frente. Eu falei, olha que, pô, legal, né? Topou, e aí fui vendo realmente uma coisa, um livro de cada vez, ela foi no tempo dela, eu tive que administrar minha ansiedade ali, já foi um aprendizado tremendo, né? E todos os momentos que eu tô com a Monja, inclusive eu tive ano passado na Feira do Livro de Caxias do Sul, que foi um momento incrível, assim, eu aproveito para pedir umas dicas, né? Pedir conselhos, alguma coisa assim. Conselho não, pedir vivências, mas que é ali uma fonte, né? E aí eu lembro falando justamente de finitude, eu falei, Monja, ela falou, eu faço muitas cerimônias de velório e tal. Eu falei, Monja, como é que se aborda esse tema de uma maneira, né, não tão forte? Ela falou, não tem como não, porque a primeira coisa que eu falo aponto ali, a vida acaba. O que a gente está fazendo aqui, esse teatro, essa ilusão que a gente está vivendo, vocês não percebem que acaba, então o que a gente está fazendo para viver de fato, né? Como eu digo aqui, atentos ao privilégio que é estar vivo. Então, esse livro com a Monja me ensinou primeiro a simplicidade, essa busca pela simplicidade, que não é uma coisa simples, chegar nas pessoas de uma maneira, de uma linguagem simples, sendo uma pessoa que de fato, pelos momentos que eu convivi com ela, uma pessoa simples, que tem troca ali, que é real, que não é uma personagem. Então, essa sinceridade baseada no simples, maneira simples de viver, maneira simples de tocar as pessoas, é difícil. Então, para mim, é uma aula que eu tenho ali, por sorte, de encontrar algumas vezes presencialmente. E ela é uma pessoa divertida? Muito, 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 muito. E sabe dizer não. Tem um momento, eu lembro no lançamento do livro, uma pessoa falou, poxa, será Monja, posso beijar sua careca? Ela falou, não, é claro que não. Ele falou, limites temos ali, né? Então, de uma maneira sempre, né, gentil ali, acho que tem a sabedoria aliada. Eu tive a sorte de contar com a gentileza dos grandes, né? Como eu falei, do Luiz Fernando, agora a Monja. Então, acho que tenho essa sorte de conviver com pessoas assim que são fontes de sabedoria. E é muito bom quando vê que essa sabedoria está aliada à gentileza. Aí, para mim, é isso, um abraço. Gentileza gera gentileza. E antes tu estava falando da tua filha, né? Que foi o nascimento dela foi um marco na tua vida. Como é que é ser pai de menina nesse século XXI, em 2026? Hein? É um desafio, né? É um desafio tremendo. Eu estava pensando ser pai de menina. Eu sou o filho único de 3 irmãs. Então tenho 3 irmãs e minha mãe. Meu pai viajava, vinha nos finais de semana, trabalhava fora. Então ficava eu e 4 mulheres. Né? Então acho que esse aprendizado da forma de ver a vida, de forma... Né, talvez essa sensibilidade tenha vindo dessa época, mas ao mesmo tempo eu já percebia nelas, assim, aquela coisa que a gente nem... Hoje em dia parece... muito mais simples de perceber e de falar disso. Aquele machismo já ali, por exemplo, o básico, parece bobagem, mas o básico. A gente almoçava, eu ia com meu pai esperar a sobremesa no sofá e as mulheres arrumando a casa. Então era uma coisa normal ali, normalizado, até eu perceber, né? Será que tem que ser assim mesmo? Então hoje em dia, casado com a Ana e sendo pai da Serena, eu acho que esses pequenos detalhes, eu preciso ser muito sincero também, né? Eu tenho essa busca há pouco tempo. Então a minha busca no começo era ser menos babaca. Hoje em dia, tem que ser sincero, hoje em dia é ser um homem melhor, quem sabe, um ser humano melhor, né? Por consequência de querer ser um pai melhor para minha filha e deixar para o mundo. Então, eu não posso vir aqui com um discursinho pronto, uma coisa decorada, um poeminha e em casa ser de fato um péssimo exemplo da forma que eu trato a mãe dela. É isso que ela está vendo, é isso que ela está aprendendo, não é a minha teoria. Então, acho que esse desafio de ser um pai de menina vem de deixar de lado muitas coisas, desde fazer piadas idiotas, depois de ser conivente com piadas idiotas, depois de uma reestruturação total que não é simples, é diária e de fato me faça um ser humano melhor e não é fácil, né? Mas eu acho que é essa questão do exemplo. Quem eu sou tem que ser coerente com o que eu estou pregando em casa ou exigindo dela, né? Então é isso, é um desafio. Sabe que o Werner Schünemann, que é um grande ator gaúcho, né? Ele no ano passado estreou uma peça, um monólogo, o primeiro monólogo da carreira dele, que chamava O Espantalho. E é uma peça na qual ele fala da masculinidade tóxica e ele fala, é quase que uma peça autobiográfica, e ele fala um pouco sobre isso e sobre como os homens sempre foram pressionados. Não pode chorar, tem que ser macho, tem que
ter uma mulher, possuir, né, uma mulher, tem que não sei o quê, uma carga muito pesada sobre os homens, né, e eu não sei, tu como poeta talvez também tenha essa sensibilidade mais à flor da pele, as coisas estão mudando, tu já parou para pensar nisso, como é que é ser homem hoje e o quanto os homens também já sofreram com isso, porque a gente fala muito das mulheres, o feminismo, não sei o quê, mas os homens também estão num momento super complicado, né, porque é se repensar, entender tudo isso, o que é a masculinidade hoje? É uma pergunta difícil, até porque para mim eu tinha isso, assim, de ouvir, engrossa essa voz e diz que não doeu, sabe? Se chorar, perdeu. Tem até um poema que fala isso, se chorar, perdeu, engrossa essa voz e diz que não doeu. Então tinha que matar no peito, aquela coisa. E a gente foi vendo que não tem como, né? Não tem como, esse negócio de guardar, de deixar escondido ali, de matar no peito, uma hora chega a conta, né? Acho que a gente tem percebido isso, tem se permitido conversar sobre isso, acho que de cruzar esses limites ali, entre amizades e tornar uma coisa mais real, mais sincera, aquela amizade ali estereotipada, aquela coisa dos amigos da noite, da bebida, da festa, e que momento a gente consegue ser a gente mesmo, né? Consegue ser sincero, consegue... Porque essa questão do super-homem ali cansa, né? O super-homem, exatamente super-homem. isso. O super-pai, super-profissional... Até quando? Eu acho que esse é muito pesado. E muitos homens foram infelizes muito tempo por isso, né? Porque não podiam nem expressar o que sentiam, né? Você sabe que eu tive a sorte de ver meu pai, depois de adulto, assim, se trabalhando, né? Essa questão dos sentimentos mesmo, do eu te amo, né? De dizer eu te amo, de abraçar, beijar. Eu tive essa construção, eu fui vendo essa parede se quebrando, assim. Então, para mim é muito mais fácil hoje em dia, né? Eu acho que a Serena chegou e derreteu a última camadinha de gelo que tinha. Assim. Isso está presente na tua poesia, porque muitos dos teus versos falam disso, né? De saber dizer para as pessoas especiais o que tu sente por elas, né? Saber dizer, ter coragem de dizer eu te amo, ter coragem de dizer para um amigo que tu gosta dele. Às vezes o que a gente deixa para depois é justamente o que a pessoa precisava. Sabe aquela coisa de, ela já sabe ou não precisa, né? Eu sempre faço um desafio assim, que em palestra ou evento, ou até para amigos, assim, é pesado, mas agora vindo do final do ano, eu acho importante a gente fazer isso. Eu sempre falo só, manda uma mensagem para alguém que está sempre do teu lado, a gente costuma sempre reclamar aquela coisa. Então um bom desafio, manda uma mensagem agradecendo ou dizendo eu te amo, as pessoas ficam assim, mas o que ela vai dizer, o que ela vai pensar, né? A pessoa manda eu te amo, a outra responde que foi, que é um pix, sabe aquela coisa, tem aquela do... que houve, né? Aconteceu alguma coisa. Eu faço o seguinte desafio, assim, pensa para quem você vai mandar, qual é a questão. Pensa se essa pessoa não estiver no próximo Natal. Se vai fazer falta se eu te amo. O poder do eu te amo em vida. Não traz ninguém de volta, mas alivia demais. Para quem já perdeu, alguém sabe o que eu estou falando, a vontade de dizer um eu te amo, dar um último abraço. Então não perde tempo, sabe? O poder do eu te amo em vida é transformador. E eu acho que tu viveu muito isso. Tu quer falar um pouco dessa travessia? Tu perdeu teu pai para Covid, é isso, né? Foi isso. Em 2020. Isso. E 3 meses depois, nasceu a Serena, tua filha. Exatamente. Então, isso impacta muito a tua obra também, porque num período curto de tempo tu viveu 2 emoções envolvendo vida e morte, né? E a continuidade e tal. Como é que isso faz tu ser o Alain que é hoje? Como isso impacta na tua vida, na tua obra, na tua escrita? Perfeita essa frase. Faz quem eu sou, faz eu sei quem eu sou hoje. Exatamente. Posso contar uma passagem rápida aqui, exemplificar na prática aqui o que foi essa experiência. Eu lembro que foram, sei lá, alguns anos, foi 2019, eu fiz uma viagem com meu pai, de carro, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e ali eu falei, pô pai, eu tô pensando com a Ana em ser pai, né? Você tá com esse plano. Será que eu paro minha carreira agora que as coisas estão acontecendo, né? Que eu tinha lançado Voz ao Verbo, finalmente cheguei onde eu queria, será que é o momento de parar? Ele falou, quem falou em pará-la? Essa criança vem para coroar teu bom momento. Aceita mudar de fase, me tirou aquele medo ali, né? Ele me fez aceitar a paternidade antes de eu saber que ia ser pai. Porque uma semana depois que eu cheguei dessa viagem, a Ana desmaiou em casa no domingo, bateu a cabeça assim, do nada, a gente foi para o hospital ver o que tinha sido essa queda, estava grávida. Aí eu liguei pro meu pai, fui o primeiro a saber e tal. E aí vou dar um pulo de 9 meses pra gente, né, manter aqui o combinado. Então não me alongar muito. E aí eu sei que nesses dias, quem já perdeu alguém sabe a necessidade de se cercar de cuidados, né? Se cercar de cuidados, de estar ali, de botar como se a vida pudesse ser posta numa planilha, né? Tal hora vai acontecer tal coisa e tal. E eu estava ali no parto, tinha o meu aplicativo de contrações e tal, achando que ia ser tudo normal, ia para o hospital e vamos embora. Só que a vida, não só a morte, a vida também surpreende, né? Sei que
pulando lá de madrugada, aquela madrugada intensa de choro e gritos, e foi uma loucura a chegada da Serena. E quando finalmente tinha um enfermeiro e uma doula, quando eles acordaram de ir para o hospital finalmente, que eu já dizia, vambora, preciso ir para o hospital. Elas não era a hora ainda, não era o momento. E quando finalmente constataram que era o momento, eu virei para a porta para pegar minha mala, olhei para trás, a Ana estava deitada no colo da doula e uma cabecinha saindo. Voltando, eu falei, que eu falo agora? O que eu faço? Nesse momento que eu não sabia mais o que falar, eu falei, Ana, deixa ela vir, essa criança vai coroar nosso bom momento. Então, quando eu não sabia mais o que falar, eu repeti as palavras do meu pai, que infelizmente não teve essa sorte de conhecer a neta dele. E a enfermeira ainda falou, você quer receber sua filha? Eu recebi minha filha, passei para a Ana, e nesse momento que eu recebi minha filha, passei para a Ana e repeti as palavras do meu pai, ali ficou claro que mesmo distante, o meu pai é um avô presente, porque a gente não perde quem vive na gente. Tu te emociona, né? Não tem como, né? Então essa frase foi pro livro, né? Foi pra capa, a gente não perde quem vive na gente. Então essa história, essa perda e essa chegada, de fato, como você disse, me fazem ser quem eu sou. Tem um verso teu que eu acho lindo, que é: evitar falar de morte não nos torna imortais. O que muitos não notam é que as palavras nos sufocam e que podem ser fatais. Quer dizer, às vezes precisa viver, né? A gente tem que falar. E as pessoas têm medo de falar de morte. E morte é uma coisa que faz parte da vida, né? Deveria ser mais trabalhado isso, né? Aquela coisa, a gente evita achando que vai atrair alguma coisa assim. Não, acho que é bom elucidar isso, até para perceber, como eu sempre falo, o privilégio que é estar vivo e o que a gente está fazendo aqui. Porque a gente não se questiona muito, a gente vai só vivendo e confunde isso, né? Tá vivo com dormir e acordar, né? É mais que isso, né? Eu sempre falo, o que você faz para viver, o que faz com que você se sinta vivo. Então, acho que esse sentimento de estar vivo de fato, oferecendo algo, retribuindo esse privilégio, é mais do que só estar aqui. E acho bonito também que tu disse que o que é ser um pai presente, né? E às vezes é saber falar não sei também, né? Porque tem tanta pergunta. Isso é uma outra coisa, Alain. É uma coisa que me desgasta vendo as redes sociais, essa loucura toda. Todo mundo parece ter certezas. Certezas sobre tudo. E, na verdade, a gente não sabe nada. Eu me cuido muito disso também, né? De não ser o sabidão ali, que é muito fácil fazer um poema lá e falar, e depois e no dia a dia tem essa... Eu encontro as pessoas pedem conselhos, pedem dicas, falam, não. Pedem conselhos pra ti? Pedem. Pô, quem dera ter pra mim, né? Não tipo, tem essa... quais conselhos, assim? Eu lembro até hoje, uma coisa que eu até levei pra terapia, assim, que eu saí de um evento, tava felizão, saí do palco, a mulher falou, eu tô com uma amiga aqui que passou por uma fase muito difícil, o que você poderia dizer para ela sair desse momento, né, que realmente está na fossa? Falei algum poema, falei alguma coisa, o desejo que ela descubra a própria força, falei alguma coisa, um clichê ali, alguma coisa que ela pudesse perceber nela mesma essa força, não dependesse de mim ou de qualquer outra pessoa, né? Que como é muita responsabilidade, é muita responsa, né? não é nem minha área, nem meu objetivo, né? Acho que o que as pessoas vão fazer com o meu poema, eu tenho total cuidado no que eu estou oferecendo, é óbvio, né? Ali um cuidado sei lá, no mínimo ter esse carinho, de oferecer o que eu preciso. Então é uma coisa que eu faço olhando para dentro também, não é uma coisa assim por fazer. Mas eu não posso ter essa pretensão de ser nem entendido, muito menos usado para amenizar a dor de alguém. Que isso? Que pretensão é essa? Não tem, é uma consequência. Eu faço ali e não vou mentir, tenho muitos comentários, muitas pessoas falando desse efeito da poesia nelas, mas eu sempre digo, é o que desperta nelas e que dá aquele resgate daquela força que elas têm. Não é o meu objetivo, muito menos a minha função. Mas acho que também essa tua capacidade de dizer as verdades e ser quem tu é, talvez foi o que chamou a atenção da Sony Music, que olha, para vocês terem uma ideia, a Sony, que é uma das maiores, sei lá, empresas ou conglomerados de mídia, de entretenimento do mundo, chamou a Alain Gaúcho de Passo Fundo para fazer parte de um timaço lá, de um projeto chamado Ode Poesias, é isso, né? Falei certo? Em que é um projeto de poesia falada, que tem um monte de craques ali falando, e o Alain tá lá. Como é que tá sendo essa experiência de participar desse projeto? E isso te surpreendeu, esse convite? É muito legal, um sonho realizado, porque o meu objetivo quando eu fui pro Rio era vou arrumar um emprego na Sony. Eu tinha esse sonho, arrumar um emprego na Sony, boto as músicas dos meus amigos lá e tô feito na vida. E isso nunca aconteceu, né? Talvez se tivesse acontecido, eu não teria sido contratado como poeta, não teria feito essa trajetória de poesia. E isso reflete muito a questão do microfone aberto, que é uma questão que tem no Rio de Janeiro, assim, em outras cidades, que eu nem sei se tem aqui, deve ter saraus. Essa questão do microfone aberto representa muito para quem está chegando numa cidade, tendo que falar e não tendo espaço, né? Explica.
você chega, são saraus, onde está lá um microfone, algumas pessoas se apresentam contratadas ou não, mas em algum momento alguém vai chamar alguém da plateia e é o momento que você vai e vai com sede ao pote para mostrar o teu trabalho, falar, botar para fora. E eu era o cara assíduo dos saraus. E foi aí que eu conheci o Bruno Levinson, que é o produtor desse projeto. O Bruno é um cara que era o roteirista do Roberto Carlos, do Especial, o cara que fez o roteirista das Olimpíadas no Brasil. Então, um cara realmente muito gigante, assim, com o coração da mesma forma. Assim, que desde o princípio que eu cheguei no Rio, ele me recebia para a gente tomar café, trocar ideia. E teve um momento que ele falou, Alain, quando é que você vai decidir se você vai buscar esse emprego em algum lugar, como eu buscava e tal, ou se você vai assumir esse teu lado poeta e vai pro mundo, cara. Não estou dizendo que é fácil, nenhum dos dois vai ser. Um dia você pode perder esse emprego que você está querendo agora e vai ser só mais um cara que não construiu nada, só se baseou no teu medo e foi fazer o que a maioria faz. E ele me deu esse empurrão, assim. E eu optei, como a gente falou no início, de dar o pulo, né? De fazer essa trajetória muito mais longa. Estou no Rio há 15 anos, então foram 15 anos para dar essa volta inteira e chegar lá como poeta, tendo assumido essa identidade, tendo assumido esse sonho. Então é um privilégio estar do lado dessas pessoas como Elisa Lucina, como Michel Malamed, a Maria da Poesia. Então muita gente legal ali. É um privilégio mesmo. E como é que tu fez a seleção de poesias? Foi tudo... Eles pediram? Foi uma encomenda especial? Foi uma encomenda de 5 poemas, tive que escolher. O Bruno já conhecia meu trabalho também. Ele falou, quero aquela outra, tem alguma nova? Aí fiz uma nova. Tu lembra algum aí de cabeça, não? Aí te peguei agora, né? Não, tem uma. Tem uma boa. Inclusive, fecha o comentário aí da perda do meu pai e tal. Tem uma maneira que eu fiz para me lembrar de que eu posso ser feliz de novo, além da perda e tal. Que diz assim: superar uma perda não significa esquecer quem partiu. É se acostumar a ocupar o vazio com lembranças que mantêm o seu sorriso vivo. O amor vai ser sempre o motivo para continuar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. É por amor que você vai levantar da cama nos dias em que a falta não deixou nem dormir. É por amor que você vai voltar aos mesmos lugares sabendo que só vai encontrar saudade. É por amor que você começa a se permitir a não desistir da felicidade. Eu sempre me pergunto o que as pessoas que partiram gostariam que estivéssemos fazendo, lembrando dos momentos felizes, sorrindo, sendo. O amor é o motivo, então resgata um sorriso e nem pensa em parar. Por quem se foi, por você, por quem ficar. Essa está lá, é o puro amor. Eu fico impressionado com a tua capacidade de lembrar das coisas e falar isso tudo de cabeça. É só treino mesmo. Incrível, né? Tá, e assim, o Paralelas ele tem um quadro que é o seguinte, a gente pede para alguns convidados trazerem uma foto, né, que seja significativa nas suas vidas, para falar um pouquinho dela, e uma lembrança. A gente criou um relicário aqui, tá cheio de coisa aqui, que são presentes que a gente vai recebendo para lembrar de quem passou por aqui. E eu queria saber se tu trouxe uma foto por onde nós vamos começar? Vamos começar pela... Fiz o dever de casa aqui. O livro. Trouxe o livro. O livro é o presente. Hoje estamos gravando dia 5 de janeiro, que, por coincidência ou não, é meu aniversário. Então, o meu nascimento, e esse livro representa meu nascimento literário. Né? Meu primeiro livro, não tem mais à venda, não tem nada, eu resgatei na casa da minha mãe. Pode trazer. Não tem mais à venda, tá aqui, vai ficar aqui no Paralelas, olha aí, mostrar aqui para essa câmera. São poemas do início, né? Do início da tua jornada. São poemas onde eu era muito mais letrista, muito mais compositor do que, de fato, alguém que fala o que sente. Né? Mas é um bom início. Né? Você quer ir para o céu? Põe os pés no chão. Sem pagar aluguel não tem salvação. Quem pagar é fiel. Não pagou, pagão. Legal, olha são só. São assuntos mais diversos aí. Esse aqui é um outro Alain, né? É um outro Alain. Alain antes dessa descoberta pessoal, eu acho. Ainda o jovem poeta, ainda fazia sentido. Jovem poeta. Lá se vão 12 anos quase, então um outro Alain. Total pré-descoberto. E com a orelha do Luiz Fernando Veríssimo, né? Já contava com a sorte, uma cara de pau tremenda. Cara de pau, né? Às vezes é isso, né? Total. Pedir, né? Dizer, dar voz ao que quer, exige coragem, mas tem algumas vezes dá um resultado. E tu trouxe também uma foto? Trouxe. Tá no celular, né? A gente vai mostrar ali agora, mas queria que tu falasse sobre ela e me mostra, porque enquanto isso, o Tainan, nosso produtor, aí vai botar no ar para as pessoas verem. O que representa essa imagem para ti? É uma imagem desse momento maluco da minha vida em que a Serena, minha filha, indo para a maternidade de carro. Que não deu tempo de chegar, né? Então é isso, de lembrar que
que não é só a morte, que a vida também nos surpreende. Acho que é isso. Que foto, vocês com um sorriso no rosto, tudo suado. A Ana tá recém voltando da Partolândia. E eu aqui já tinha caído a ficha. Eu acho que nesse momento eu percebi essa foto que diz muito disso. Eu sempre fui esse cara com esse roteiro, capricorniano, aquela coisa, não vai ser assim, não vai ser... E de ficar muito frustrado quando alguma coisa não acontece. E ali foi completamente fora do que eu esperava. Meu pai não estava lá, minha mãe não estava, não puderam por causa da pandemia, não tinha ninguém ali. Só estava minha sogra, que filmou o parto, senão iam dizer que eu sou mentiroso, está tudo ali filmado. Mas ali foi perceber que... vou trazer outra frase, enfim, é o que me vem à cabeça. Livre da retidão dos meus roteiros, eu não estou perdido, apenas livre. E ali eu percebi que justamente que quando a vida, esse acaso sorrir para mim, eu não preciso ficar bravo, não preciso matar no peito ou encarar, não, vou sorrir de volta. Então esse sorrisão ali, completamente transtornado ali, mas já tão feliz, sabe? Percebendo que a vida pode ser gentil também, essa surpresa pode ser positiva. Então aquilo ali me acolheu de uma forma que, da mesma maneira que meu pai, a vida, né, me deu aquele susto, aquela coisa, ok, a finitude de fato acontece, a morte nos visita quando a gente menos espera, a vida também. Então isso foi um paradoxo ali que me fez reaprender a sorrir. Então, Alan, que esse 2026 seja um baita ano para ti, pra gente, né? Com muita poesia. Quem quiser te acompanhar, como é que faz? Explica aí no fechamento aqui, só para quem não te conhece ainda seguir. Bora. E acompanhar a poesia diária que tu produz, ou semanal, enfim, né? Me acompanha lá no @AlanDiasCastro, todas as redes. Tem também no Spotify, procura lá Alan Dias Castro, tem um Café com Poeta, com podcast semanal. O Instagram, Facebook, ainda YouTube, tudo lá, e vocês vão encontrar também os parceiros da Audio Poesias, mais pessoas fazendo poesia, mais pessoas vivendo poesia. Então @Alan Dias Castro, e eu quero só agradecer demais por esse convite. Comecei o ano com o pé direito, obrigado pela companhia. É que isso, a gente que agradece, é incrível essa tua... Eu acho que... Eu tenho certeza, um dos segredos do teu sucesso é essa capacidade de ser autêntico, e é o que vai nos diferenciar da inteligência artificial também, né? Ótimo ponto, né? Não tem como fingir um sentimento, né? Não tem como, mas pode... Vou eu trazer uma frase pronta. Mas... Vai. Eu tô viciado nisso. Mas é que chega um ótimo ponto, não só essa questão da rapidez, né? Que eles tem que ser rápido. A inteligência é rápida, aquela coisa. Então, entre uma máquina e uma pessoa, a máquina vai sempre escrever primeiro, mas nunca em primeira pessoa. Então, a gente tem esse respaldo aqui, né? Não, só a gente sabe o que sentiu. Como é que ela vai contar um parto? Posso escrever ali, mas... Então a gente tem esse álibi da verdade, do sentimento. E a inteligência artificial, ela pode fingir que sente, mas ela não sente. Não sente. Fingir rapidinho, da pressa dela, a gente tem a nossa paciência, nossa calma. E outra, se errar é humano, vamos errar, né? Eu acho que é isso. Aproveitar da nossa... Que faz a gente, justamente a nossa humanidade falha, cheia de defeitos, contraditória, é o que vai fazer a gente... aprender, né? Sobreviver às máquinas, né? A frieza das máquinas, esse mundo aí que está cada vez mais... frieza, né? Automatizado e tal, né? E as pessoas acham que para sobreviver esse mundo maluco tem que estar cada vez mais frios ou mais duros. Acho que a gente está numa contramão aqui. Fico feliz em não fazer parte desse movimento, estar na contramão, estar na contramão da frieza, da dureza. Vamos na gentileza. Vamos seguir na resistência. Mas eu acho que resistindo também essa dureza. Vamos na contramão dos que duvidam, a gente acredita na poesia. É isso aí. Então vamos lá. Muito obrigado, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.